Deixa eu te falar algo a respeito da antiga aliança. Na antiga aliança, no antigo pacto, na velha aliança, Velho Testamento, a Bíblia mostra que Deus levantou profetas, reis e sacerdotes para reger o povo, a nação de Israel. Então o povo vinha para o templo, né? O povo vinha para o templo e eles ficavam no pátio, na aproximação próximo ao altar, mas eles não podiam se chegar ao altar. Quem ficava no altar era o sacerdote, e dali ele tinha a missão de transmitir a palavra para o povo. E ali no altar havia o lugar santo e o lugar santo dos santos. Havia um véu entre o lugar santo e o lugar santo dos santos. Então o lugar santo dos santos, o sacerdote, era o lugar que ficava a Arca da Aliança. Era o lugar que representava a presença de Deus com a Arca da Aliança. Então a Bíblia diz que o sacerdote falava ao povo, ensinava ao povo. E ali havia um véu em que, uma vez por ano, o sacerdote entrava, ultrapassava aquele véu para orar por ele, interceder por ele, porque era um sacerdote humano, e pelo povo. E se porventura ele entrava amarrado com uma corda, porque lá estava a glória de Deus. Então ele entrava amarrado com a corda, uma vez por ano, e a corda se estendia na direção do povo, do pátio, porque se porventura ele tivesse cometido algum pecado, ele poderia ser fulminado lá no lugar santo do santo. E aí, se alguém entrasse lá, também era fulminado. Por isso a questão da corda, para que se o sacerdote fosse fulminado lá dentro do lugar santo dos santos, e o povo puxava para fora, porque o povo não podia entrar lá. Então o que acontece? O sacerdote ficava transmitindo a palavra, a lei ao povo. E quando Jesus dá o brado na cruz, você precisa entender isso, porque eles não entendem. Quando Jesus dá o brado na cruz, aquele véu que havia ali, separando o lugar santo do santo, a Bíblia diz que ele se rasgou-se de alto a baixo. Me parece, não estou bem certo, que era uma espessura de quase 40 centímetros de linho batido, entende? Que se colocasse duas juntas de boi puxando as pontas para um lado e para o outro, não se rasgava. Praticamente quase 40 centímetros de linho finíssimo batido. E quando Jesus dá o brado na cruz, aquele véu, ele não se rasgou de baixo para cima, ele se rasgou de alto a baixo. Aquele véu simbolizava a parede que separava o homem de Deus. Veja que as pessoas não podiam ultrapassar o véu, só o sacerdote, porque ali simbolizava uma parede que separava o homem de Deus. E atrás do lugar santo santo havia a glória de Deus com a Arca da Aliança. Então quando Cristo dá o brado na cruz, isso eles não compreendem de forma alguma. Quando Jesus, a Bíblia diz, quando Jesus dá o brado na cruz, aquele véu se rasga de alto a baixo, que simbolizava uma barreira que separava eu e você de Deus. Então Jesus, nesse momento, nesse ato da cruz, ele tira do meio esse sacerdote da antiga aliança, esse sacerdote judaico, ele tira do meio. E agora o próprio Jesus, ele é o sumo sacerdote eterno, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, certo? Ele é o sacerdote eterno. Quando Jesus dá o brado na cruz, essa figura do sacerdote judaico, por isso antiga aliança e nova aliança, porque antes era um sacerdote humano. Isso é profundo. Agora já não é mais um sacerdote humano, agora já é um sacerdote eterno, Jesus Cristo. Então esse sacerdote humano não está mais
O sacerdote agora é Cristo. Aí você me pergunta, pastor, então qual a figura do pastor hoje na igreja? Se não há mais sacerdote como na época da antiga aliança, agora o sacerdote é Cristo. Olha, nós somos sacerdotes, mas a Bíblia diz também que nós fomos feitos sacerdotes em Cristo. Todos nós, todos sem exceção, todos aqueles que creem verdadeiramente, foram feitos sacerdotes em Cristo Jesus. Gálatas 3:28, tá? 1 Pedro 2:9, Apocalipse 1:6, todos foram feitos sacerdotes. Então agora a barreira que separava o homem de Deus já não existe mais. Você vai andar dirigindo o seu carro, pilotando a sua moto, tá? Em qualquer lugar, se você crê verdadeiramente, você fala com Deus. Jesus disse, aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio. Nem no monte, nem em Jerusalém, porque os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Então agora eu sou um sacerdote. Se você crê em Cristo, você é um sacerdote. E aí você pode perguntar, então qual a diferença do pastor, daquele que lidera, que está apacentando, para mim, que também sou um sacerdote? Isso eles não pregam. Por quê? Porque eles ensinam as pessoas a depender do sistema, a depender do homem. E Jesus ensinou a depender de Deus. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora em secreto, e Deus ouvirá também em secreto, lhe recompensará. Então agora não tem barreira. E qual é a diferença, irmão? A única diferença é que eu fui chamado para apacentar. Eu sou um sacerdote que fui chamado para cuidar, apacentar as ovelhas que não são minhas. E Pedro vai dizer que eu tenho que fazer isso como quem não tem domínio sobre elas. Então é um assunto muito profundo, mas não dá para a gente falar em pouco tempo. Então você também é um sacerdote. Lembre-se, com essa diferença, um sacerdote para oferecer sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, se eu sou um sacerdote, eu também sou um sacerdote, você é um sacerdote, eu fui chamado com o dom de apacentar, cuidar, orientar as ovelhas que não são minhas. As ovelhas são do Senhor Jesus. Então guarde essa palavra no seu coração e aprenda que você é um sacerdote. Não há mais barreira. Você não depende mais de homem, você depende de Deus, tá? O sacerdote humano hoje é apenas para apacentar. É aquilo que Jesus falou para Pedro: Pedro, apacente as minhas ovelhas, tá? Ser pastor não é título, ser pastor é chamado. Jesus pergunta: Pedro, você me ama? Sim, Senhor. Então apacente as minhas ovelhas, tá? Então hoje está investido. Jesus, o próprio Jesus, ele disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Jesus dá um exemplo, lava os pés dos apóstolos. O que é que ele estava fazendo ali? O exemplo de humildade, de servo. Então hoje, se você olhar para a igreja, está investido. Você não vai achar a igreja do Senhor, a igreja de Atos dos Apóstolos, os primeiros discípulos, porque a igreja se tornou, algo contraditório, que não condiz com a verdade de Cristo.